Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui. Hoje, querido, no nosso estudo da Palavra do Senhor, a família Evangelho Genuíno, onde o professor Gerson está aqui para nós continuarmos o estudo do livro do profeta Malaquias. Estamos aqui, querido, para aprendermos um pouco mais sobre teologia, de uma forma mais sincera, com uma exegese sem tendenciosidade, porque nós somos imparciais, querido, não temos parcialidade, não defendemos bandeira nenhuma, a não ser a bandeira da palavra de Deus e da exegese correta. Nós vamos abrir hoje o livro de Malaquias. Vamos começar com o capítulo 1, né? E já vamos deixar a deixa que o livro de Malaquias, ele trata muito pouco sobre ofertas, sobre dízimos, mas sim o profeta Malaquias traz, querido, a sua reprovação ao povo de Israel por manter uma intenção apodrecida, uma intenção relaxada de adoração a Deus, aonde essa intenção deslanchada, né, sem paixão, sem amor ao Eterno, estava sendo revelado através, querido, da adoração ou manifestação através da qualidade dos sacrifícios dos animais apresentados, e também diante de lutas que Israel estava passando na sua agropecuária e também na agricultura, onde eles estavam numa grande prova, uma grande luta, e muitos, por se espelharem em seus sacerdotes corruptos, que desviavam o dinheiro, os dízimos da casa do Senhor, então muitos ali, querido, perdiam o seu ânimo, né, de ajudar ou até mesmo de ofertar os seus dízimos, e junto com seus sacerdotes estavam, querido, sendo vítima das pragas do gafanhoto, que não são demônios, né, a praga do devorador, que estava destruindo, amados, toda a colheita, a agricultura, e também a estação e o tempo não estava cooperando também para uma boa agropecuária. E com isso, as pessoas, se espelhando em seus falsos líderes, apresentavam, né, animais doentes e assim por diante. Essa aqui é uma pequena introdução. Vamos então agora para o profeta Malaquias. Estamos aqui, são 3 horas da tarde, 15 horas e 9 minutos. Pastor Gerson de Amorim, Evangelho Genuíno. Se você preferir me chamar de professor Gerson, estamos aqui com boas intenções, com intenções apaixonadas de você chegar a um conhecimento bíblico e uma vacina para que você fique imune a todo tipo de comércio de fé, de manipulação e de alienação através, querido, desses profissionais da fé, coronéis da fé, que gostam, querido, de dominar, né, o seu gado, dominar o seu rebanho e escravizar as suas pessoas, se aproveitando da falta de conhecimento dela. Que essa palavra possa servir de luz para seus caminhos, de lâmpada para os seus pés, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para a introdução do capítulo 1 do livro de Malaquias. O primeiro capítulo, ele contém a primeira das 6 disputas entre o Eterno e Israel, bem como parte da segunda disputa, o que sugere que a divisão capitular, muito posterior ao texto bíblico, não foi muito bem pensada. Existe alguma coisa nessa divisão de capítulos e versículos do livro de Malaquias que foi um pouco tendenciosamente tirada do seu real, né, contexto, para que houvesse uma concepção e uma compreensão melhor do texto. O livro abre dirigindo-se diretamente a Israel, ou seja, o livro abre-se diretamente a Israel. Isto é uma profecia para Israel. Não se esqueça disso, é para Israel. Podemos extrair alguns valores
intelectuais, alguns valores teológicos, alguns valores emocionais, alguns valores morais? Sim, mas não se esqueça, o livro abre dirigindo-se diretamente ao povo de Israel. Pelo contexto histórico, Israel é uma referência ao estado de Judá, Yehudá Medinatá, estabelecido durante a dominação persa. Nós já vimos na introdução do livro que o livro de Malaquias ele foi escrito durante o ano 450 a 400 sobre a dominação persa. Há uma disputa profética tipicamente ou uma afirmação ou uma pergunta que constitui a questão sendo discutida. Ou seja, sempre vai haver, querido, uma pergunta do povo e uma resposta, ou seja, vai ter réplica, vai ter, querido, argumentos aonde vai haver tipo de um diálogo ou um debate entre o povo e Deus através do profeta Malaquias, tá bom? A estrutura poética, ou seja, a estrutura da primeira disputa sugere um formato em quiasma. Como que é um quiasma? Observe. Eu vos amei, aí B, disse Adonai, mas vós dizeis, em que nos amaste. Sempre há esse quiasma. A ênfase no quiasma é o elemento central. Em outras palavras, a disputa entre Adonai e o seu povo. O que significa que o Eterno é bem veemente na sua discordância da forma de pensar exibida pelo povo. Ou seja, o povo estava com um pensamento, com uma ideologia, com uma concepção acerca do Eterno, que estava totalmente contrária do que realmente o Eterno ele é e representa. Tá? E a primeira é sobre Edom. A linguagem em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 ao 5, sugere que o processo de migração para o antigo território da Judá não estava ainda concluído até o momento em que a disputa foi registrada. Ou seja, Israel reclamou que Deus amava mais, querido, a outros povos do que, querido, o próprio povo de Israel. E então Deus disse que amava mais a Jacó do que a Esaú, ou seja, o povo edomita. Mas por que o povo de Israel estava reclamando que Deus estava amando mais, querido, a outras nações do que a Israel? Porque no período em que foi escrito o livro de Malaquias, depois, querido, do cativeiro babilônico, os edomitas, eles se aproveitaram da situação e dominaram, querido, algum espaço territorial de Israel, e aonde que nós vemos aqui que em Hebron, aqui, tá? Asquelão, Asdod, toda a Idumeia aqui, ela cresceu e roubou parte de Israel. Tá? Mas Deus ele diz que ele amou mais a Esaú, ou seja, mais Israel do que os edomitas. A palavra edomita, ela vem de Adam, que quer dizer vermelho. Por quê? Porque Esaú, ele tinha o cabelo avermelhado, ele era meio mono, que então depois veio a ser a sua linhagem, os edomitas, aonde você vai encontrar depois a província da Idumeia, que depois, mais tarde, foi dominada na época de Hircano, né? No período da dinastia Hasmonita, foi conquistado esse território todinho e Edom deixou de existir. Então aqui continuamos aqui. De fato, a ocupação edomita do território que tinha anteriormente pertencido a Judá desmente a lógica da disputa entre si. Toda a lógica de usar o destino de Esaú, Edom, como exemplo, implica necessariamente no compositor dessa disputa crer que a perda recente, ainda vimos no mapinha ali, do território edomita, era um sinal de juízo de Adonai sobre Edom. Tal leitura de um desastre que se abatera sobre Edom teria vida curta, contudo, uma vez que Edom, por fim, conquistou o território que pertencia a Judá. A reconstrução de Edom, retomando territórios, contudo, também teria o seu fim derradeiro nas mãos de Israel. O ódio de Adonai a Edom mostra que o seu destino já estava selado. Quando fala ódio de Deus aqui,
não está falando, querido, de ódio aos seres humanos, mas sim ódio aos comportamentos dos edomitas, que se aproveitaram, querido, da fragilidade de Israel, quando estavam sob o domínio de Nabucodonosor, dos babilônios, para que, sendo seus irmãos, se aproveitaram para fazer práticas errôneas com os seus irmãos. Por quê? Porque Edom era irmão de Jacó, ou seja, Edom vem da linhagem de Esaú, que era irmão de Jacó. Então eles deviam ser unidos, mas nós vemos que o que provocou esse ódio foi o comportamento dos edomitas para com Israel. Edom, querido, ele foi conquistado, como eu falei para vocês, no segundo século, por João Hircano, há cerca de 125 por aí, quando foi incorporado ao território judaico em definitivo. Por isso que o território de Judá tem a Idumeia. A partir daí, a identidade de Edom, enquanto o povo simplesmente deixou de existir, profecia dada, profecia cumprida. Vamos ver agora o ponto nada politicamente correto. O dito desconfortável de que o Eterno odeia Esaú é suavizado por alguns comentaristas que tentam inferir que o Eterno simplesmente ama Esaú, Edom menos do que Jacó. Israel, uma interpretação que não encontra fundamento se lermos o versículo de número 4. Contudo, à medida que os oráculos continuam, torna-se claro que mesmo que o Eterno tenha de fato um amor especial por Israel, não poupará o povo do juízo vindouro. Isso nós podemos encontrar na Oxford Bible Commentary, Malaquias 1, capítulo 2, até o capítulo de número 5. Vamos agora para o capítulo número 1. Um filho honra o pai, um servo teme a seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está meu temor? Disse Adonai dos exércitos, a vós, os sacerdotes que desprezai o meu nome. Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizeis, em que te profanamos? Quando dizeis, a mesa de Adonai é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, não seria isso mal? Quando trazeis um animal coxo, doente, isso não é mal? Ofereçam ao teu governador. Acaso ficará contente com isso? Ou receber-te-á amigavelmente? Disse Adonai dos exércitos. E agora quereis aplacar ao Senhor, para que tenha piedade de nós? E contudo, de vossas mãos vêm essas coisas? Acaso vos receberá amigavelmente? Disse Adonai dos exércitos. Quem entre vós, pois, fechará as portas, para que não acenda ao meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, disse o Senhor dos exércitos. E não me agrada a oferenda das vossas mãos. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse Adonai dos exércitos. Vós, contudo, o profanais, dizendo, a mesa do Senhor é manchada e desprezível o seu alimento. Essa estrutura poética, querido, que nós vamos ver agora, que tem novamente a estrutura adotada, é um quiasma, que diz, ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros. Aí, B. Mas dizeis, em que te profanamos? Quando dizeis, a mesa de Adonai é desprezível. Quando trazeis um animal para sacrificar, isto não é mal? O ponto central da crítica, portanto, não está no sacrifício em si, mas, amados, mas na atitude de desprezo para com o Eterno. Aquilo que as lideranças ofereciam ao Eterno era o que havia de pior, ou seja, o que sobrava. Em contraste com isso, os sacerdotes, que a essa época eram líderes políticos e sacerdotais em Judá, bajulavam os governadores da Pérsia com os melhores animais.
e ofereciam para Deus aquilo que era desprezível, aquilo que tinha pouco valor, revelando o seu descaso, sua falta de paixão, sua falta de dedicação e respeito para com Adonai. Tá? Os erros dos sacerdotes. Ou os sacerdotes aconselhavam os adoradores regulares, alguns dos quais não podiam oferecer animais saudáveis, ou os sacerdotes deliberadamente buscavam animais para o serviço do templo que não se conformavam com as regras. Ou seja, aqui nós vemos que os sacerdotes estavam num nível de corrupção tão grande que eles separavam o melhor para oferecer para os seus líderes, porque nessa época Israel era governada por sacerdotes e eles estavam vassalos da Pérsia. Então, eles guardavam os melhores animais para oferecer aos governadores da Pérsia e ofereciam para Deus aquilo que era o desprezível. Por isso que você vai ver a expressão de Deus dizendo: vai lá oferecer para o governador o que você oferece para mim, para ver se vocês vão ser aceitos, tá? Seja qual for a motivação, tal atitude valoriza o Eterno menos do que o governador, provavelmente estrangeiro, que está conforme a The Oxford Bible Commentary, do capítulo 1, 6 a 2 e até o 10. Tá? A lógica desse argumento é que, se o animal não pode ser oferecido a um governador da província sem arriscar punição, certamente não é a oferta adequada para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Da perspectiva do Eterno, o fato dessas ofertas ainda serem trazidas demonstra o desrespeito dos sacerdotes para com e a falta de temor com o Eterno, conforme provado pela validade da afirmação interior do Eterno: os sacerdotes que desprezais o meu nome. Você sempre, no livro de Malaquias, você vai ver que os sacerdotes eram a causa principal da corrupção do povo de Israel. Tá? O Eterno prefere não ter qualquer sacrifício, até mesmo o fechamento do templo, a situação inapropriada descrita nesses casos. Olha a seriedade. Deus preferia que eles não oferecessem nada, porque Deus, ele revela aqui, através do profeta, de que quando nós servimos a Deus, se nós não estivermos, querido, com as nossas intenções, com o nosso amor, fazendo a coisa de forma dedicada, de forma respeitosa, de forma desejosa de agradar a Deus, é melhor você nem fazer. Porque fazer de maneira relaxada, deslanchada, desvalorizada, zanzinga, anêmica, é melhor que você nem faça. Porque Deus, ele tem que ser, na nossa escala de valor, a pessoa mais importante, a pessoa mais merecedora do nosso respeito, do nosso amor, do nosso sacrifício, do nosso fazer, das nossas capacidades, de nossas habilidades. Deus tem que ser merecedor. É possível ainda que o fechamento do templo possa ser interpretado como uma ameaça à sua destruição. Ou seja, que se o povo continuasse e não ouvisse o profeta, poderia que Deus decidisse destruir o templo, porque se você fecha uma casa, essa casa não te oferece nada, ou você vende ou você desmancha e faz outra. Ah? Quando dizeis, a mesa de Adonai é desprezível, quando trazer um animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando trazer um animal coxo ou doente, isto não é mal? Ofereça ao teu governador, acaso ficará contente com isso? Aqui governador é Perrá, por isso que nós conseguimos localizar este livro dentro do Império Persa. E agora quereis aplacar ao Senhor para que tenha piedade de nós? Ou seja, Deus está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão fazendo tudo o contrário,
Vocês estão desobedecendo todos os dias a minha lei, a minha palavra. E agora que a coisa apertou, agora que há uma crise na agropecuária, na agricultura, as pragas e gafanhotos estão destruindo, vocês acham que eu vou ter piedade de vocês? Acha que eu vou aceitar essas ofertas que vêm da mão de vocês? Acaso eu vou receber vocês amigavelmente? Disse Adonai dos Exércitos. Quem entre vós, pois fechará as portas para que não acenda o meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, disse Adonai dos Exércitos. Isso aqui é muito sério, irmãos. E não me agrada a oferenda da vossa mão. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações. Deus era honrado entre as nações. Querido, aqui eu aprendo algo muito importante. Hoje muitas pessoas que se dizem detentor da verdade, pessoas que se autodeclaram os detentores da palavra correta, da religião correta, estão, querido, a fazer a mesma coisa que Israel fez. Hoje nós vemos pessoas, querido, espíritas, dando aula de valores morais, dando aula de valores emocionais, de amor, de perdão, de solidariedade, de ajuda ao próximo, enquanto aqueles que são detentores da verdade estão a desonrar a Deus. O povo de Israel aqui estava desonrando a Deus e Deus estava sendo honrado por outras nações. Estava sendo honrado, querido, por outras pessoas que não eram o seu povo. Cada vez mais as circunstâncias econômicas e políticas faziam com que o que estava em Judá se tornassem mais conscientes das implicações da teologia monoteísta que se firmava. Adonai já não podia ser mais concebido como meramente Deus da terra de Judá ou Israel. Se as alegações do poder de Adonai fossem fazer qualquer sentido, então Adonai tinha que ser o Deus de toda a criação. Esse sempre foi o propósito de Deus, usar Israel como uma ponte de acesso ao coração de toda a humanidade, para conhecer o Deus único, o Deus da religião monoteísta, da religião que serve ao único Deus, da religião que não faz de um ser humano como Jesus Deus, que não faz da ação de Deus, que é o Espírito Santo, uma pessoa, que não cria nenhuma trindade que não existe desde Gênesis e Apocalipse, mas sim só na mente dos tendenciosos que, por causa das exigências secretistas, pagãs, fizeram a trindade para agradar os pagãos e não para honrar a Deus, defendendo de forma veemente a sua palavra. Considerando que provavelmente já estava claro naquela época que comunidades judaicas permaneceriam na Mesopotâmia, no Egito e na Ásia Menor, as alegações do capítulo 1, verso 14, recebe significado adicional. A Smith Have a Bible Commentary fala sobre isso, esse comentário sobre Malaquias 1, 6, 2 até o 10, que a maioria dos comentaristas negam que isso vislumbre a adoração de Deus de Israel por todas as nações. E vem a referência à adoração dos judeus na diáspora, ou a adoração do Deus dos céus no Império Persa. Ou seja, havia muitos judeus que estavam dispersados, que estavam adorando. Mas também existe a ideia das nações estrangeiras reconhecendo o Deus de Israel, que não era um Deus desconhecido e que era um Deus que está sendo adorado por todas as nações. E nós vemos que quando nós vamos estudar sobre Jonas, nós vamos ver que Jonas, ele faz esse livro foi escrito para dar esse entendimento a Israel de que Israel não era detentor exclusivo do Deus deles, porque o Deus deles sempre queria usar eles para se revelar a todas as nações. No tempo da diáspora, querido, nós vamos ver agora
que um templo ele foi construído em terras estranhas. Aí você vai dizer, mas a Bíblia não diz que não pode construir o templo? Sim, na terra de Israel, porque na terra de Israel tinha que ter um templo só, para que todos se reunissem em um só lugar, em um só ponto, adorando um só Deus em um só templo. Mas não existe nenhuma referência bíblica que não poderia se construir em uma outra nação. Então vamos ver. Caso a referência seja de aspa, a oferta de sacrifício pode ser até literal. Sabe-se de pelo menos uma comunidade egípcia que chegou a construir um templo a Adonai na diáspora. Tá? Foi achado arqueológico, você pode ver essa carta aqui ao lado, tá? Possivelmente contemporânea de Malaquias, escrita pela comunidade judaica em Elefantina, no Egito, a Bagoas, governador persa de Judá, em 407 a.C. da Era Comum. Lê-se: nossos antepassados construíram este templo na fortaleza de Elefantina, nos dias antigos, do reino do Egito. E quando Cambises veio ao Egito, ele o encontrou construído. Ele, os persas, destruíram todos os templos dos deuses do Egito, mas ninguém causou nenhum dano a este templo. Por quê? Porque os persas eram simpatizantes do povo de Israel pela profecia de Isaías a Ciro e a leitura de Dario nas suas cartas, lendo de que Deus havia levantado Ciro e Dario assumiu a responsabilidade também de ajudar o povo de Israel. Que você possa entender o capítulo 1, querido, aonde o povo de Israel, de forma muito, mas muito, querido, ignorante, de forma muito desprezível, estava apresentando a Deus ofertas com intenções. Porque, querido, nenhuma oferta no âmbito material, querido, possui o seu valor na própria materialidade. Toda oferta, querido, o valor dela, quando você apresenta a Deus, não está aqui, está aqui, em suas intenções intelectuais, morais e emocionais. Se tuas intenções emocionais estão, querido, com os valores que Deus quer, essa oferta tem valor. Se tua estrutura moral está de acordo com o que Deus quer, essa oferta tem valor. Se tua mentalidade, tua estrutura, teus conceitos sobre Deus estão de acordo com Deus, então essa oferta tem valor. Se não, é pura balela, é puro engano, é puro artifício humano, comercializador de fé, manipulador de massa. Que Deus te abençoe. Shalom, Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé.